em frente à Assembleia de Deus. Organização Faguinho e Beminha. A NET Online agora é Próxima Telecom. E essa novidade trouxe ainda mais comodidade para você através do Próxima Card. Um cartão que te permite pagar a sua fatura sem sair de casa. Com ele você resolve tudo apenas utilizando o seu celular. Escaneie o QR Code no verso do seu Próxima Card. Insira seus dados, a forma de pagamento e pronto. Fácil, né? Sem papel, sem filas e sem sair de casa. Próxima Telecom 0800 083 1155. O câncer no intestino grosso é muito mais frequente do que podemos imaginar. De acordo com a especialista doutora Angelita Gama, o câncer de intestino é traiçoeiro, porque quando se manifesta, o tumor já está razoavelmente grande. Na fase inicial, ele simplesmente não manifesta nenhum sintoma. Mas então, como se prevenir? A médica responde que o bom e velho fique de olho pode te ajudar bastante. Fique de olho se você alguma vez já teve sangramento intestinal. Muitos médicos podem atribuir o problema a hemorroidas, mas talvez exista algo a mais a ser diagnosticado. Para ela, é essencial que as pessoas deixem de lado o tabu sobre o toque retal. Ele permite examinar o reto, a próstata nos homens e também o útero, no caso das mulheres. Lembre-se, sangramento nas fezes não é normal. Qualquer alteração, procure o posto de saúde mais próximo. Campanha contra o câncer de intestino. Ficar de olho nunca é demais. Vai abastecer? Venha para o Posto São Rafael e abasteça com produtos de qualidade, segurança e garantia. São mais de 60 anos de tradição. No Posto São Rafael você tem serviços de lanchonete, gasolina comum e aditivada, óleo diesel comum, S10, etanol e óleo para motores, carro e moto. Posto São Rafael. Confiança, tradição e qualidade. Posto São Rafael é da terra, é da gente. Organização Canindé da Farmácia e Claudinho. Minhas potências! Quer economizar de verdade? Economia tem nome! É aonde, minha príncipa? Ai, seu Guga, economia de verdade é no seu bom vizinho, o supermercado Avistão. Ave Maria, é verdade, olha lá você, tem um bom atendimento. Minha senhora, vai comprar, olha, os menores preços de São Rafael, só encontra lá, no supermercado Avistão. Ei, tá esperando o quê? Faz carreira, economia de verdade aqui, localizado na rua Presidente Café Filho, em frente à Escola SIC. Ó, é só ligar, viu? 98765-7247. Economia aqui, no seu bom vizinho, supermercado Avistão. Esta é a nossa FM, ZYR 827, canal 200, frequência de 87,9 MHz. Acesse radionossafm.com.br. Ouça Nossa FM a toda hora e em qualquer lugar com o aplicativo da Nossa. Você pode ouvir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornal da 87, na Nossa FM. Olá, muito boa tarde para você. O Jornal da 87 está no ar, 12 horas e 13 minutos em São Rafael. Hoje é quarta-feira. Hoje, quarta-feira, 26 de maio de 2021. O nosso jornal está começando a partir de agora. Também está ao vivo pela nossa live no Facebook. Muito boa tarde para você que nos acompanha. Obrigado pela audiência. E vamos aqui falar com a Ellie Kettler e em seguida vamos trazer os destaques do nosso jornal de hoje. Boa tarde, Ellie Kettler. Boa tarde, Jarlino. E boa tarde a você, amigo ouvinte, que está acompanhando a partir de agora o Jornal da 87. Vamos então para os destaques do nosso jornal de hoje. O município de São Rafael tem quase 60 pessoas com a Covid-19 na fase de transmissão da doença.
O governo do Rio Grande do Norte publica decreto com medidas restritivas para São Rafael e demais cidades da região central e do Vale do Açu. Lojista de São Rafael reclama de decreto. Colônia dos Pescadores de São Rafael entregará cestas básicas. Inclusão de psicólogos e assistentes sociais em escolas é debatido na Assembleia Legislativa aqui do estado do Rio Grande do Norte. CPI da Covid-19 contra Fátima Bezerra é protocolada na LRN. Essas e outras informações agora para você no Jornal da 87. Boa tarde. Começa agora o Jornal da 87, com informações e prestação de serviço para você. Os fatos que viraram notícia em São Rafael, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. A partir de agora. Muito boa tarde para você, Jornal da 87 está no ar e a gente vai trazer as informações locais para você. Vamos começar já atualizando o boletim epidemiológico dessa quarta-feira, 26 de maio de 2021. São Rafael tem quase 60 pessoas com a Covid-19 na fase de transmissão da doença. Nessa quarta-feira, os casos passaram de 46 para 59 em apenas 24 horas. Ou seja, 14 a mais, um aumento assustador. Mostra que São Rafael, vive o pico da segunda onda da Covid-19. E os casos agora 2021 ultrapassa aí o que aconteceu no ano de 2020. Os casos suspeitos atualmente caem de 84 para 65. E internado no hospital aqui de São Rafael sobe de 2 para 4, transferidos de 8. Transferidos tem 8, né? Mesmo com a alta de Ney ontem, outra pessoa foi transferida aqui de São Rafael, então o município segue com 8 pessoas transferidas e 4 internados no hospital local aqui do nosso município. Os curados passaram de 592 para 600 e os óbitos, como nós sabemos, segue 12 óbitos, infelizmente, aqui no município de São Rafael. Então, essas são as informações do boletim epidemiológico dessa quarta-feira, né? A notícia nada boa. E com relação à imunização, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Rafael informa para as pessoas com idade de 30 a 39 anos que tenha alguma comorbidade comprovada através de declaração, que deve procurar a sua unidade de saúde nesta quinta-feira, 27, para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Importante, deve trazer o cartão de vacina e CPF. E então, a gente já passa então esse novo grupo, né, que é de 30 a 39 anos de idade com comorbidade. Isso é muito bom, já está chegando a minha vez, pois é. E olha só, e sobre o Rio Grande do Norte, que ultrapassou a marca dos 1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas nos 167 municípios potiguares desde o mês de janeiro. 343.170 potiguares já estão imunizados com a primeira dose. Este número ainda representa menos de 10% da população estadual, estimada aí pelo IBGE em 3,5 milhões de pessoas. E com a chegada de um novo lote de vacinas da Oxford AstraZeneca na madrugada dessa quarta-feira, 26, e outra remessa de vacina da Pfizer, esperada aí para esta quinta-feira, portanto amanhã, o estado chegará à marca de 1,5 milhões de doses recebidas do governo federal. TCE autoriza quebra de sigilos em ações contra a chapa Bolsonaro. Bruno Moreira traz mais informações. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou a quebra de sigilo de um grupo de usuários do Facebook e 5 empresas de tecnologia foram intimadas a prestar informações em 2 ações que miram a chapa formada pelo presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão nas eleições de 2018. Os usuários foram identificados como responsáveis pelo ataque hacker ao grupo virtual Mulheres Unidas contra Bolsonaro. A página reunia mais de 2.700.000 pessoas e, na época, teve o nome alterado para Mulheres com Bolsonaro 17. Os responsáveis pela invasão
também passaram a compartilhar publicações de apoio à campanha do presidente eleito e mensagens ofensivas aos membros do grupo. A decisão foi tomada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Ele também intimou empresas de telefonia a fornecerem dados cadastrais dos números de telefone identificados pela Polícia Federal e determinou que empresas de tecnologia levantem os registros de acesso ao grupo. O juiz ainda pediu que o Twitter informe o número de IP do celular ou computador usado para publicar uma mensagem de agradecimento ao grupo na conta oficial de Bolsonaro. A decisão foi tomada depois que o plenário do TSE decidiu pela reabertura da fase de produção de provas nas ações que investigam o crime cibernético. Os processos são movidos pelas coligações dos ex-candidatos Marina Silva e Guilherme Boulos, que pedem a cassação da chapa bolsonarista eleita em 2018. Com informações de Brasília, Bruno Moreira. 12 horas e 20 minutos em São Rafael. O governo do Rio Grande do Norte publica decreto com medidas restritivas para o município de São Rafael e também outras regiões Central e Vale do Açu. A edição extraordinária do Diário Oficial publicado nesta terça-feira 25, o governo do estado editou um decreto impondo medidas restritivas a municípios da região Central e do Vale do Açu, abrangindo as seguintes cidades: Açu, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Angicos, Carnaubais, Fernando Pedrosa, Ipanguaçu, Itajá, Lages, Paraú, Pendências, Porto do Mangue, São Rafael, Serra do Mel e Triunfo Potiguar. Entre as medidas que passam a valer até 6 de junho estão o toque de recolher integral aos domingos e feriados e das 20 às 6 horas do dia seguinte, de segunda a sábado. Ainda segundo o decreto, também está suspenso a venda de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento comercial, incluindo supermercados, mercados, padarias, feiras livres e demais estabelecimentos similares, bem como o seu consumo em locais de acesso público, independentemente do horário. Atividades essenciais. No artigo 3º do período de vigência deste novo decreto, o âmbito dos municípios elencados no parágrafo único do artigo 1 somente poderão permanecer abertos para atendimento presenciais os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que tenham por finalidade a oferta de produtos e serviços a seguir relacionados: serviços públicos essenciais, serviços relacionados à saúde, incluindo os serviços médicos, hospitalares, atividades de podologia, entre outros, farmácias, drogarias e similares, bem como lojas de artigos médicos e ortopédicos. Pois é, Liqueta, ainda supermercados, padaria, feira livre e demais estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar. Vedado aí o consumo no local no período do toque de recolher, que é das 20 às 6 horas da manhã do dia seguinte, bem como observada a proibição de vendas de bebidas alcoólicas nos termos do artigo 12 deste decreto, entre outros que você pode acessar o blog sãorafaelnoticias.com e baixar lá o decreto e verificar todas as outras medidas. As atividades não contempladas como não essenciais somente poderão funcionar através de atendimento não presencial, como teleatendimento, atendimento virtual e delivery. Pois é, e o comércio de São Rafael não recebeu muito bem, né? O comércio considerado não essencial sobre esse decreto. Os comerciantes, principalmente as pessoas que têm lojas de roupas, calçados, entre outras, pede então ao gestor municipal que libere essas lojas, porque são poucas, tem poucos movimentos, né? Algumas lojas ficam apenas de 2 a 3 pessoas e geralmente passa o dia inteiro sem receber sequer mais do que 5 clientes. Lojista de São Rafael reclama do fechamento e pede abertura do comércio. A decisão do governo, em conjunto com os prefeitos do Vale do Açu, de fechar o comércio não essencial a partir dessa terça-feira 25, não foi recebida com passividade pelos comerciantes lojistas.
que reclamam da falta de diálogo. Em São Rafael, por exemplo, segundo alguns proprietários de lojas, nunca houve um diálogo entre o gabinete de crise municipal e estes proprietários, pois saíram de um lockdown e já parte para um decreto no qual continua a proibir seus funcionamentos. Os lojistas de São Rafael pedem ao gestor municipal a abertura do comércio considerado pelo novo decreto como serviço não essencial. As lojas de roupas, móveis, eletrônicos, papelarias, calçados e entre outras. Esses serviços já estão paralisados há vários dias. Inclusive, em 2020, foram as lojas que mais sofreram financeiramente com decretos de fechamento. Para alguns comerciantes, o fechamento dessas lojas causa um prejuízo enorme e não justifica o seu fechamento, pois muitas dessas lojas não causam aglomeração, tendo apenas 2 ou 3 clientes por vezes. Outros lojistas opinam que deveria permitir as suas aberturas e atender os seus clientes de forma controlada, usando inclusive o teste de temperatura na entrada do estabelecimento. O que não pode é proibir essas lojas de funcionarem. A realidade do comércio em São Rafael é totalmente diferente de outras regiões, como Natal, Mossoró, até mesmo a Sul. As lojas da cidade, segundo alguns proprietários, passam o dia para atender de 2 a 5 clientes. Muitas vezes, atende no próprio portão. As pessoas já sabem o protocolo. No decreto publicado nesta terça-feira, 25, diz que o serviço considerado não essencial pode continuar atendendo seus clientes através de atendimento não presencial, como teleatendimento, atendimento virtual e delivery. Colônia dos Pescadores de São Rafael entregará cestas básicas. Através do presidente da Colônia dos Pescadores, aqui do município de São Rafael, conhecido por seu Joaquim, foi conseguido uma grande quantidade de cestas básicas que serão distribuídas entre os pescadores rafaelenses que vivem momentos de insegurança alimentar. A ação chamou a atenção dos moradores, na qual elogia a administração do presidente. Pois é, quero parabenizar também o seu Joaquim da Colônia por essa iniciativa, né? Em conversa aí com o seu Joaquim e a secretária lá da Colônia, nos falou que essa verba, essa iniciativa é com caixa local da Colônia, para assistir, né, essas famílias carentes, esses pescadores carentes com essas cestas básicas. Em contato ainda com a Masa, ela nos informou que em breve, seu Joaquim, fará então esclarecimento como será feito as entregas dessas cestas básicas ou sacolões. Ainda está sendo organizado. 12 horas e 27 minutos, CPI para Maíra Pinheiro. Não houve percepção que faltaria oxigênio no Amazonas. Leandro Martins traz mais informações para a gente. O Ministério da Saúde não foi avisado com antecedência sobre a falta de oxigênio nas UTIs em Manaus, no Amazonas. Foi o que informou a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, em depoimento à CPI da Covid no Senado nesta terça-feira. Segundo a secretária, a competência do abastecimento de oxigênio é das secretarias estaduais. Não houve uma percepção que faltaria. Tivemos uma comunicação por parte da Secretaria Estadual que transferiu para o ministro um e-mail da White Martins, dando conta de que haveria um problema de abastecimento, segundo eles mencionado como um problema na rede. Maíra Pinheiro afirmou também que nunca recebeu ordem do ex-ministro da pasta Eduardo Pazuello ou do presidente Jair Bolsonaro para defender o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. E ressaltou que a pasta nunca indicou o chamado tratamento precoce, apenas criou uma nota orientativa que estabeleceu doses seguras de medicamentos. Para que os médicos brasileiros, no exercício da sua autonomia, pudessem utilizar esses medicamentos com consentimento dos seus pacientes. A gente teve um grande prejuízo à humanidade de pessoas que poderiam não ter sido hospitalizadas e não terem a óbito se a gente não tivesse criminalizado 2 medicações antigas, seguras e baratas. Quando foi questionada pelos senadores
Sobre a atuação dos ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta, Nelson Taixe e Eduardo Pazuello, Mayra Pinheiro avaliou que houve continuidade no trabalho e cada um agiu conforme as condições que a pandemia apresentava naquele momento. A secretária informou ainda na CPI da Covid que sua atribuição no Ministério da Saúde é de organizar os recursos humanos, como a capacitação para trabalhar em leitos de UTI e a criação de cursos. De acordo com Mayra, durante a pandemia, mais de 1 milhão de profissionais participaram de capacitações na área da enfermagem, além de estudantes de medicina e médicos residentes. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Rio Grande do Norte ultrapassa as 6 mil mortes por Covid-19. Ivonete Peixoto do Nascimento Santos, de 60 anos de idade, perdeu a vida nesta última segunda-feira, dia 24, para a Covid-19 no município de Pendências, no interior aqui do nosso estado, morrendo no mesmo dia em que a irmã, que morava em Fortaleza. Nesta mesma data, o secretário de Turismo do município de Tenente Ananias, Juciano Silvestre, de 44 anos, também não resistiu às complicações da doença no estado. Os dois se juntaram a mais uma triste estatística no território potiguar. Nesta terça-feira 25, o estado do Rio Grande do Norte ultrapassou 6 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Ao todo, são mais de 6 mil óbitos, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública, a CESAP. E o Rio Grande do Norte ainda tem 1.255 óbitos em investigação. O número chega 40 dias depois do estado ter atingido a marca de 5 mil óbitos, em 15 de abril. Essa é a segunda evolução mais rápida. Dos 4 mil para 5 mil mortes, foram 29 dias de diferença. O avanço da doença em 2021 é notório. O Rio Grande do Norte superou em 2021, em apenas 5 meses, o número de mortes pela doença na comparação em todo o ano de 2020. O Rio Grande do Norte está atualmente com 98% de ocupação dos leitos públicos de UTI. O estado está acima dos 90% desde o dia 1º de março, segundo o Regula RN, com exceção em 2 dias apenas, quando bateu 89%. Ontem, 89 pacientes que necessitam de internação aguardavam um leito de UTI na fila de espera. Entenda aqui porque há pacientes na fila mesmo se a taxa de ocupação atingiu os 100%. O cenário é crítico, segundo os especialistas. CPI da Covid-19 contra Fátima Bezerra é protocolada na Câmara Legislativa do Rio Grande do Norte. A CPI contra a governadora Fátima Bezerra do PT trazem, segundo as informações aí do deputado estadual Coronel Azevedo, do PSC aqui do estado. Foi protocolado nessa terça-feira 25 e conta com informações gravíssimas. A situação da governadora pode ficar muito complicada. A CPI já tem documentação robusta, como ordens bancárias, contratos e informações de instituições públicas, por exemplo. E ainda sobre a CPI, na quinta-feira, os 10 deputados que assinaram o requerimento deverão entregar ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Ezequiel Ferreira, do PSDB do Rio Grande do Norte, para que, de acordo com o regime interno, ele instale a CPI. Os deputados signatários do requerimento são 10, quase a metade do total de deputados da Assembleia Legislativa do Estado. Isso mostra a força que ganha a CPI contra a governadora Fátima Bezerra. E que então, o que daria a maioria dos parlamentares a aderir esse procedimento. Entre os deputados que estão, o Coronel Azevedo, Getúlio Rego, Kelps Lima e também Cristiane Dantas, Nelta Queiroz, Gustavo Carvalho, José Dias e Subtenente Eliabe, Galeno Torquato e Tomba Farias. Abro aspas,
entregaremos ao presidente da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, às 10 horas. A entrega formal na sala da presidência, com a presença dos 10 deputados, com os 10 deputados, os 10 propositores. Fecho aspas, disse então o deputado. CCJ da Câmara aprova parecer sobre a PEC de reforma administrativa. Mais informações agora com a Cariane Costa. O parecer da PEC da reforma administrativa foi aprovado nesta terça-feira na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, por 39 votos contra 26. Agora, uma comissão especial deve ser criada para tratar do mérito da proposta, já que a discussão na CCJ era se a reforma é ou não constitucional. A oposição obstruiu toda a sessão, tentando evitar a apreciação do texto. Deputados classificaram a proposta como inconstitucional e alertaram que a PEC facilita a contratação de indicados políticos, os chamados apadrinhados, e também coloca em risco futuros servidores que poderão sofrer perseguição política. É o que afirma o líder da oposição, Alessandro Molon, do PSB. E criam-se cargos de liderança e assessoramento, atenção, para funções estratégicas, gerenciais e técnicas. O governo quer contratar gente sem concurso público para função técnica, sem qualquer critério. Para função técnica, deve-se contratar por concurso público. É assim que o mundo inteiro contrata gente técnica. É inacreditável alguém dizer que isso é moderno. A proposta de emenda à Constituição acaba com a estabilidade para os futuros servidores públicos, com exceção dos cargos considerados típicos de Estado. Mesmo assim, a estabilidade nesses casos seria apenas por 10 anos na função. Quem já é servidor mantém sua estabilidade, mas vai precisar ter bons desempenhos em avaliações com critérios definidos em lei. Ficam de fora da reforma administrativa magistrados, membros do Ministério Público e militares. A favor da matéria, a deputada Adriana Ventura, do Novo Paulista, afirmou que é preciso equiparar os salários do servidor público com os do privado. Para a deputada, a PEC traz benefícios a longo prazo. A gente precisa aprimorar os serviços ao cidadão. Nós estamos no meio de uma crise com gente passando fome. A gente precisa garantir que as futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, tenham serviços públicos de qualidade funcionando. Não um Estado engessado que não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para assistência social, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para educação, porque está preso a isso. A PEC da reforma administrativa mantém o concurso público, mas introduz uma segunda etapa, onde só os mais bem avaliados pela gestão dos órgãos públicos assumirão o cargo. O parecer aprovado do relator Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, retirou 3 trechos da proposta enviada pelo governo, entre eles o que dava poder ao presidente da República para extinguir ou fundir órgãos públicos sem autorização do Legislativo, mas manteve a possibilidade do presidente extinguir cargos públicos sem necessidade de lei específica. Os deputados terão até 40 sessões da Câmara para votar a reforma administrativa antes da proposta ir ao plenário da Casa. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Covid-19. Pacientes são transferidos de Patos, na Paraíba, por falta de oxigênio. Pelo menos 10 pacientes com a Covid-19 foram transferidos do Complexo Hospitalar Regional, deputado Janduí Carneiro, de Patos, Pernambuco, no sertão da Paraíba. De Patos, Paraíba, para o sertão, para o Hospital Clínico de Campina Grande, ontem, dia 25, após um acidente envolvendo um caminhão que transportava oxigênio hospitalar para a unidade. Segundo informações da Secretaria do Estado de Saúde, o acidente com um caminhão aconteceu no estado de Minas Gerais. O veículo teria tombado. Não há informações sobre os feridos no acidente.
Segundo a direção do Hospital Regional de Patos, o mutirão que reuniu profissionais do Hospital de Trauma de Campina Grande e a direção geral, direção técnica e todas as coordenações do setor da Covid e de enfermagem do complexo hospitalar, assegurou a transferência de 10 pacientes de Campina Grande para a Campina Grande e o aporte através de cilindros extras, para que não faltasse oxigênio na unidade. Defensoria Pública e Ministério Público do Rio Grande do Norte pedem à Justiça que o Estado autorize a retomada imediata das aulas presenciais na rede estadual de ensino. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte e o Ministério Público do Rio Grande do Norte entraram com pedido junto à Justiça Potiguar para que o governo do Estado autorize a retomada imediata das aulas presenciais em toda a rede estadual de ensino. Essas aulas devem ser de forma híbrida, gradual e facultativa nos municípios em que não vigorem os decretos restritivos que funcionam nas atividades escolares presenciais, tendo em vista que o decreto de número 30.596 de 2021, a restrição alcançou apenas os municípios da região oeste. A Defensoria Pública e o Ministério Público pedem a intimação pessoal à governadora do estado, Fátima Bezerra, do PT, e do secretário de Educação, para o prazo de 48 horas, que instituam, por ato normativo específico no plano de retomada gradual das atividades presenciais de rede estadual do Rio Grande do Norte. A partir desta data da publicação deste ato normativo, o governo do estado deve dar início às fases de estágio estabelecidos no plano de retomada, operacionalizando a sua complementação e observação do cumprimento dos protocolos gerais de biossegurança para a retomada gradual das atividades escolares no sistema estadual de ensino aqui do nosso estado. Soro anti-Covid produzido pelo Butantan vai ser testado em humanos. Eliane Gonçalves traz informações para a gente. O soro anticovídico vai começar a ser testado em seres humanos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou nesta terça-feira o teste em humanos do soro anti-Covid-19, que está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan. Essa será a primeira vez que o insumo vai ser aplicado em seres humanos. O pedido para começar os testes foi feito na primeira semana de março. Cerca de 20 dias depois, a Anvisa deu uma autorização preliminar, mas pediu novos documentos ao Butantan. Agora, com o sinal verde, o Butantan já pode começar a aplicar o soro em voluntários. O produto está sendo desenvolvido a partir do plasma de cavalos e funciona como uma espécie de vacina instantânea. Trata-se de um concentrado de anticorpos que, depois de aplicado no paciente infectado, ativa imediatamente o sistema de defesa da pessoa, gerando uma resposta imune. O objetivo é tentar evitar que a doença evolua para os casos mais graves. O Butantan tem 3.000 frascos prontos para começar os testes. A previsão é de que esses testes comecem na semana que vem em pacientes transplantados e com comorbidades. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Inclusão de psicólogos e assistentes sociais em escola é debatido na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A inclusão de psicólogos e assistentes sociais nas escolas de educação básica foi discutida na tarde de ontem, dia 25, pela Assembleia Legislativa durante a audiência pública realizada em caráter remoto. Proposto pela deputada Isolda Dantas, do PT, o debate teve como foco a explanação sobre a importância dos profissionais dentro das unidades de educação e a necessidade de se fazer cumprir uma nova lei federal que trata sobre o assunto. Reunindo dezenas de representantes de diversas entidades e da sociedade civil, a audiência pública debateu a lei de número 13.935, sancionada em dezembro de 2019 e que depende da ação de estados e municípios para que seja regulamentada com os recursos já aprovados pelo novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. No Rio Grande do Norte, a demanda é exigida pelos Conselhos Regionais de Psicologia e de Serviço Social, que estão buscando apoio de parlamentares para a regulamentação. Por isso, a deputada Isolda Dantas propôs a realização da discussão. Abro aspas, a retomada das atividades nas escolas trará desafios ainda maiores,
depois que houver condições sanitárias, é importante que se tenha condições para o acolhimento dos estudantes. E nesse cenário, o trabalho dos psicólogos e assistentes sociais será ainda mais importante. Fecho aspas, ressaltou a parlamentar. Pela lei que foi promulgada pelo Congresso Nacional e que teve os vetos do Executivo Federal derrubados pela Câmara dos Deputados, as redes públicas de educação básica deverão contar com serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. Essas equipes, de acordo com o texto, deverão desenvolver ações para a melhora da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar. Após ouvir mais de 20 representantes de movimentos sociais e ligados à área de educação, a deputada Isolda Dantas disse que vai seguir com as ações para cobrar o cumprimento da lei. Muito bem. 12 horas e 45 minutos em São Rafael. Vamos para a previsão do tempo aqui no nosso município. Nesse momento, a temperatura em São Rafael é de 35 graus, a sensação térmica chega aos 36 e a umidade do ar chega a 35%. O vento pode variar na tarde de hoje entre 15 a 24 km por hora e não há previsão de chuva para a tarde de hoje. Notícias policiais. Homens armados de escopeta calibre 12 arrombam casa e executam tornozelado do Rio Grande do Norte. Cerca de 3 homens armados arrombaram o portão e invadiram a casa por volta de 1 hora e 30 minutos da madrugada nesta quarta-feira, dia 26 de maio. Uma residência na rua Coronel Salão, número 442, do bairro Dom Jaime Câmara, nas Malvinas, e executaram dentro do quarto da residência onde estavam a companheira e o pai, um preso da justiça usando tornozeleira eletrônica, Wellington Alves de Andrade, de 35 anos de idade. Ainda segundo o sargento Renison, ele respondia assalto na Paraíba aos Correios e em junho de 2020. Em janeiro deste ano, conseguiu liberdade monitorada em Mossoró. Periton Marcos Dayan destacou que tanto o portão da frente como a porta principal da casa foram arrombadas. Foram encontradas evidências de arma de grosso calibre no local, inclusive a vítima teve sua cabeça desfigurada pelos tiros. Mais uma morte violenta a ser investigada em Mossoró. Força Tática do 10º Batalhão prende homem suspeito de tráfico de drogas no Dom Eliseu. Policiais militares da Força Tática do 10º Batalhão realizavam um patrulhamento na rua Eduardo Corsino, no bairro do Eliseu, quando avistou 2 pessoas em atividade suspeita. Os policiais da guarnição da Força Tática resolveu abordá-los, sendo um deles foragido da polícia. Pulando alguns muros enquanto o seu parceiro, identificado como Carlos Eduardo Cirilo da Silva, de 19 anos, recebeu a voz de prisão em flagrante por crime de tráfico de drogas. Carlos Eduardo não teve como fugir da polícia e ficou para trás. O outro conseguiu pular os muros, né? Ele foi levado para a delegacia e as buscas foram feitas e os policiais encontraram 10 trouxinhas de maconha e 10 pedras de crack. O suspeito foi levado e autuado em flagrante na delegacia. Esse foi a segunda boca de fumo estourada pelos policiais em Açu em menos de 24 horas. Motorista vítima de acidente de trânsito na BR-110 em Mossoró morre no Tarcísio Maia. O caminhoneiro Claudieliton Pinheiro de Oliveira, residente em Jucurutu, morreu no início da noite desta terça-feira, dia 25 de maio, no Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró, a vítima de acidente de trânsito. A vítima trafegava em uma carreta na BR-110
chegando em Mossoró. Fato ocorrido na tarde de hoje, dia 25, quando perdeu o controle do volante e desceu o aterro da rodovia. O caminhoneiro foi jogado para fora do veículo. Ele foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em estado grave, porém não resistiu. O corpo de Claudieliton será encaminhado ao Instituto Médico Legal, do ITEP, onde será examinado e depois liberado para os familiares. Tornozeleira eletrônica é encontrada dentro de banheiro de posto de gás na cidade de Açu. Uma tornozeleira eletrônica foi encontrada ontem dentro de um banheiro de um posto de gás natural às margens da BR-304, na cidade de Açu. O equipamento rompido foi encontrado por uma zeladora do estabelecimento, que fazia a limpeza do banheiro, vindo a encontrar a tornozeleira danificada dentro de um saco plástico preto com o carregador. A polícia foi acionada até o local e apreendeu a tornozeleira, fazendo a apresentação do equipamento na delegacia. Até o momento não se sabe de quem seja o elemento que rompeu até o momento ninguém sabe quem foi o elemento, né, que rompeu o equipamento e deixou para trás nesse posto de combustível. 12 horas e 50 minutos, vamos para o Giro Covid-19. Especial Coronavírus. Já foram confirmados em todo o planeta 167.416.621 casos de Covid-19. O número de óbitos chegou a 3.475.888. Nos Estados Unidos, mais de 590 mil mortes. Na Índia, 307.231 mortes confirmadas até essa terça-feira. No Brasil, 449.858 mortes. Segundo o Imperial College de Londres, a taxa de transmissão de Covid-19 subiu no Brasil. A taxa de contágio passou de 0,91 para 1,02. Quando a taxa de transmissão é superior a 1, significa que a pandemia não está controlada. O Instituto Butantan recebeu autorização da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para iniciar os testes de um soro contra a Covid-19. O mesmo é derivado do plasma do sangue de cavalos, que receberam o SARS-CoV-2 inativado. Já foram produzidas pelo menos 3 mil ampolas para a primeira fase de testes clínicos. Especial Coronavírus. Notícia Internacional. Itália prende 3 envolvidos em acidente de teleférico. Adriana Moisés traz essas e outras informações para você. Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Paris, 26 de maio de 2021. Em destaque nesta quarta-feira, o dono do teleférico de Stresa e mais 2 auxiliares foram presos na Itália após o acidente com uma cabine do equipamento no último domingo. 14 pessoas morreram e apenas um menino de 5 anos sobreviveu à queda. A procuradora à frente das investigações, Olímpia Bossi, revelou que o freio de emergência do teleférico foi intencionalmente desativado, uma escolha consciente feita pelo proprietário por razões econômicas. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, afirmou hoje que atuou legalmente ao decidir desviar um avião de passageiros para a capital do país, Minsk, no domingo, depois de receber uma ameaça de bomba que se revelou falsa. Lukashenko negou que tenha determinado um pouso forçado para prender o jornalista dissidente Roman Protasevich e sua namorada. O caso, que abriu uma nova crise entre os ocidentais e a ex-república soviética aliada de Moscou, será analisado hoje em reunião do Conselho de Segurança da ONU. Os pais do dissidente, que pode ser condenado à pena de morte, pedem ao mundo para salvar o jornalista.
Os sírios votam hoje em eleição presidencial que, sem surpresas, deverá resultar num quarto mandato ao ditador Bashar al-Assad, há 21 anos no poder. Aos 55 anos, Assad concorre com candidatos desconhecidos da população, o ex-ministro e deputado Abdallah Salum Abdallah e um opositor tolerado pelo regime, Mahmoud Marei. A legislação eleitoral síria impõe aos candidatos terem vivido os 10 anos anteriores à votação em território sírio, vetando indiretamente a participação de oponentes. O vencedor deve ser anunciado em 48 horas, mas os Estados Unidos e a União Europeia rejeitaram antecipadamente o resultado da votação. Em 10 anos, a guerra civil na Síria já deixou 388 mil mortos e milhares de exilados. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visita o Egito, onde se reúne com o presidente Abdel Fattah al-Sisi, um dos principais mediadores do cessar-fogo entre Israel e o movimento islâmico Hamas. Ontem, Blinken se comprometeu a reconstruir os laços com os palestinos e a defender Israel durante sua visita a Jerusalém e a Ramallah, na Cisjordânia. A variante indiana do coronavírus já foi registrada oficialmente em 53 países, segundo a Organização Mundial da Saúde. Na Europa, a situação é preocupante no Reino Unido, com pelo menos 2.254 casos da infecção pela variante indiana. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. 12 horas e 55 minutos, esse foi o Jornal da 87, mas antes eu gostaria apenas de voltar aqui às informações novamente, falar sobre a Covid-19 aqui no município de São Rafael, viu, Aliqueto? Está muito preocupante, mas em meio de toda essa notícia, né, essas notícias ruins, a gente tem notícias boas, né, que é o avanço da vacinação. Agora no município de São Rafael, precisamente a partir de amanhã, as pessoas com idade de 30 a 39 anos de idade poderão, com comorbidade, tá, gente? Que comprove a comorbidade com declaração, podem receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Então, a gente vê que já está aí avançando, bastante avançando, e graças a Deus está tornando realidade a vacina que foi esperada por muitas pessoas, né? Muitas pessoas sonhavam em receber a vacina e infelizmente ficaram para trás, acabaram perdendo aí suas vidas para a Covid-19. Mas nós não podemos deixar de falar sobre os casos assustadores, né? Nas últimas 24 horas, acumulada aí do domingo de segunda para terça e de terça para quarta-feira, para hoje, no entanto, nós temos uma acumulação de 22 pessoas a mais acometidas com a doença, né? Nessa quarta-feira, hoje, os casos aí passaram de 46 para 59 confirmados em menos de 24 horas. E a acumulação em 2 dias chegaram a 22 pessoas infectadas, né? De ontem para hoje, tivemos um total aí de 13 pessoas acometidas com a Covid-19. 13 pessoas a mais, né? Então, a gente tem esse total de 59 pessoas. Hoje, mais cedo, eu estava conversando com algumas pessoas sobre o avanço da doença aqui no município de São Rafael, e a gente conversando, e foi dito, Eliqueto, no momento lá que, infelizmente, São Rafael, todas as pessoas do município são consideradas aqui pessoas suspeitas, no sentido de que você não pode vacilar. Evite aglomerações, evite falar com pessoas sem máscara, evite a aproximação de pessoas. Se você tem alguém para visitar, não vá visitar, não leve o vírus ou não traga o vírus para sua casa, porque nesse momento nós vivemos o pique da doença aqui no município de São Rafael. Infelizmente, nós chegamos a esse momento, não só São Rafael, mas todo o estado do Rio Grande do Norte está passando por um momento bastante difícil. E a gente pede que as pessoas tenham todo o cuidado possível. Hoje, todas as pessoas são suspeitas. Por mais que aquela pessoa que você imagina, mas fulano não está doente, ela pode ser assintomática. Então, hoje, todas as pessoas no município de São Rafael, como também no Rio Grande do Norte, no nosso Vale do Açúcar, a gente está vendo um colapso da doença nesse momento, estão como suspeitas, né? A gente está com a transmissão comunitária muito alta, a taxa de transmissão altíssima para o município de São Rafael, para todo o Vale do Açúcar. A gente está vivendo um momento de alerta nesse momento, alerta máxima
Então, evite conversar com pessoas sem máscaras, por mais que seja um parente, seja alguém bem próximo. Nesse momento é o momento da gente desconfiar de tudo, né? A não ser que você simplesmente seja bastante imprudente, né? E a gente sabe, aqui no município de São Rafael, nós já temos aí internados no município aqui 4 pessoas. Ontem havia 2 pessoas, só que 2 a mais foram internadas no município de São Rafael. E ontem mesmo, os transferidos baixaram para 7, mas um outro paciente aqui de São Rafael, infelizmente, teve que ser transferido com gravidade da doença. E a gente pede aí que você tenha muito cuidado, evite mesmo a aglomeração. Esse é o momento da gente manter o distanciamento social. Eu sei que você vem mantendo, eu sei que você vem colaborando, mas esse é o momento da gente se cuidar, tá, gente? Eu quero agradecer a cada um de vocês, as pessoas que nos acompanham aqui pela nossa live no Facebook, muito obrigado. E a gente volta amanhã a partir do meio-dia, se Deus quiser, tá bom? Um grande abraço para você e até amanhã. Cuide-se e use sempre máscara, tá? Não vá vacilar para esse vírus. E um dado importante, que os infectologistas dizem, que as pessoas que sempre lavam as mãos constantemente com água e sabão, pelo menos 30 segundos, lavar as pontas dos dedos, essas pessoas têm uma possibilidade muito alta de não ser infectada pelo vírus, mesmo tendo contato, né, com alguma coisa, alguma superfície que tem o vírus. Então, lave sempre as mãos. Pegou em dinheiro, pegou em algo que chegou na sua casa, tira as sacolas, se possível, lave os alimentos, frutas e verduras, aquele procedimento que você já sabe. Então, continue priorizando, continue se policiando, a gente vai passar por tudo isso e daqui a pouquinho todo mundo vai estar vacinado, a gente vai estar livre dessa doença. Eu tenho muita fé em Deus e eu creio que a gente vai passar por tudo isso. Eu e você, que está nos ouvindo nesse momento, vai poder passar tranquilamente. As pessoas que estão aí internadas, eu desejo muita sorte, uma boa recuperação e que a nossa cidade não contabilize mais nenhum óbito por essa doença maldita, né? Um grande abraço para você. É isso aí, uma ótima tarde para você que nos acompanhou até aqui. Até amanhã e tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. ZYR 827, Rádio Nossa FM 87,9 MHz, São Rafael, Rio Grande do Norte, transmitindo 24 horas para todo o Brasil. Nossa FM. Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar Histórias Bíblicas. No livro de Êxodo, capítulo 31, há uma conversa de Deus com Moisés muito interessante. Deus disse a Moisés: Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Não está servindo a Deus somente quem prega, quem profetiza, quem tem o dom da cura, que está em missão da África ou quem canta. Também serve a Deus quem faz todos os outros trabalhos, se o faz com amor e dedicação, sabendo que tem a mesma importância do que qualquer outro trabalho e que está fazendo para Deus, por intermédio de Deus, para servir aos seus propósitos. Deus escolheu e capacitou Moisés para ir ao Egito salvar e libertar o povo de Israel, que estava escravizado. E o mesmo Deus capacitou os artesãos e auxiliares dos artesãos, que esculpiram e prepararam o que Deus lhe ordenou. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, Paulo diz que é Deus quem opera em nós o querer e o realizar, de acordo com a boa vontade dele. E no versículo 14 diz: Façam tudo sem queixas nem discussões, ou sem murmurações nem contendas,
Como diz outra tradução. Seja lá qual seja a sua profissão ou o que você esteja fazendo, isso tem um grande valor e uma grande importância. Não pensa que o que você faz não é importante e não é dom de Deus. É Ele que lhe dá o querer fazer e o saber realizar, porque Deus precisa de você. Você ouviu Histórias Bíblicas. Tá na nossa, tá na melhor. Nossa FM. A partir de agora. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Você sabe o que é o que é? O que é o que é? O seu programa de charadas no rádio. Como é que é? O que é o que é? Você sabe o que é?